Olá a todos e bem-vindos ao módulo 3 do nosso mini curso. Sou Josué e é um prazer tê-los aqui conosco para esta jornada fascinante pelo mundo do Machine Learning aplicado às finanças. Nos módulos anteriores, exploramos o papel transformador do Big Data e como o software como capital pode se tornar um pilar fundamental para a conformidade regulatória nas instituições financeiras. Vimos como os dados se tornaram um ativo estratégico e como a tecnologia está redefinindo o setor. Hoje, daremos um passo adiante, um passo verdadeiramente transformador, e mergulharemos em uma das ferramentas mais poderosas da ciência de dados no setor financeiro, o Machine Learning, ou ML. Veremos como o ML não é apenas uma tecnologia emergente, mas uma necessidade estratégica para aprimorar a capacidade de prever, gerenciar e validar riscos, transformando completamente a abordagem tradicional de modelagem que conhecemos há décadas. A complexidade e o volume de dados na era atual impõem desafios que os métodos clássicos, aqueles modelos estatísticos lineares que usávamos há 20, 30 anos, muitas vezes não conseguem mais endereçar de forma eficaz. E o Machine Learning surge como a principal resposta a esses desafios. Então, prepare-se para descobrir como algoritmos inteligentes estão revolucionando a forma como as instituições financeiras operam, desde a previsão de inadimplência até a detecção de fraudes sofisticadas e a otimização inteligente de portfólios de investimentos. Vamos começar com uma visão geral das aplicações de Machine Learning na validação de riscos. É importante entender que as instituições financeiras operam sob diversos tipos de riscos. Risco de crédito, risco de fraude, risco de mercado, risco operacional. A capacidade de avaliá-los com precisão é absolutamente a espinha dorsal da estabilidade e do sucesso dessas instituições. Tradicionalmente, dependíamos de modelos estatísticos com premissas lineares e limitações significativas de escala. Esses modelos funcionavam bem em um mundo com menos dados, com menos complexidade. Mas e hoje? Hoje temos bilhões de transações, dados de múltiplas fontes, padrões não lineares que nenhum modelo tradicional consegue capturar adequadamente. No entanto, como Consoli e seus colegas destacam em Data Science for Economics and Finance, o Machine Learning oferece uma vantagem significativa, uma vantagem transformadora. Ele lida com volumes massivos de dados, dados complexos, não lineares e muitas vezes desequilibrados, identificando padrões que seriam invisíveis a olho nu ou a um modelo mais simples. É uma mudança de paradigma na forma como modelamos e gerenciamos riscos. Não é apenas uma melhoria incremental, é uma transformação fundamental. Vamos começar com a gestão do risco de crédito, que é talvez a aplicação mais madura e impactante do Machine Learning no setor financeiro. Este é um campo onde o ML já provou seu valor de forma inequívoca. Modelos de classificação. Nos modelos de classificação, esqueça os modelos de scoring tradicionais baseados em poucas variáveis e regras rígidas. Você sabe, aqueles modelos que usavam apenas 5 até 10 variáveis e tinham uma acurácia em torno de 72 a 78%. Bem, com o Machine Learning, algoritmos como regressão logística, mas principalmente florestas aleatórias, o Random Forests, e o Gradient Boosting Machines, como XGBoost e LightGBM, se tornaram absolutamente essenciais. Observem esse gráfico. Ele mostra a evolução da acurácia ao longo dos anos. Os modelos tradicionais ficaram praticamente estagnados em torno de 78%, mas Random Forests começaram em 82% e evoluíram para 90%. E o XGBoost começou com 85% e chegou a 94% de acurácia. Essa é uma melhoria significativa que se traduz em decisões de crédito muito mais precisas. No livro Financial Data Analysis
Using Python nos mostram como implementar esses modelos robustos com bibliotecas Python de ponta. Esses algoritmos classificam clientes em categorias de risco, como bom pagador versus inadimplente, e podem incorporar um número muito maior de variáveis para prever a probabilidade de inadimplência, ou PD, com uma acurácia muito superior. Só que há mais, muito mais. Dados alternativos e Big Data. O Machine Learning não se limita aos dados financeiros convencionais. Ele permite a integração de dados alternativos. E isso é realmente revolucionário. Pense em histórico de pagamentos de contas de consumo, comportamento online, uso de aplicativos e até dados textuais de redes sociais. Vejam esse gráfico de pixel. Ele mostra a distribuição de tipos de dados alternativos utilizados em decisões de crédito. Pagamentos de consumos representam 32%, comportamento online 28%, dados de aplicativos 22%, análise textual 12% e redes sociais 6%. Essa capacidade de processar a variedade do Big Data é um ponto-chave que os pesquisadores ressaltam, pois democratiza o acesso ao crédito para a população historicamente desbancarizadas ou com pouco histórico financeiro formal. Imagine uma pessoa que nunca teve cartão de crédito, que nunca fez um empréstimo formal, mas que paga suas contas de consumo regularmente, que tem um bom comportamento online. Com esses dados alternativos e com Machine Learning, essa pessoa agora pode acessar crédito. Otimização de limites de crédito e portfólio. Além de prever a inadimplência, o Machine Learning otimiza a alocação de limites de crédito para clientes existentes e contribui para a construção de portfólios de crédito otimizados. Ele avalia o trade-off entre risco e retorno e considera o comportamento correlacionado entre diferentes ativos, estendendo e refinando a clássica teoria do portfólio de Markowitz. Agora, vamos falar sobre um campo onde o Machine Learning brilha intensamente: a detecção de fraudes. Este é um campo de batalha constante, onde os fraudadores evoluem continuamente, onde novos esquemas surgem a cada dia. Esquemas fraudulentos são complexos e evoluem constantemente. Modelos baseados em regras rígidas geram muitos falsos positivos, sobrecarregando as equipes de risco e, pior, bloqueando transações legítimas de clientes honestos. Modelos de classificação supervisionados são excelentes para a detecção de fraudes conhecidas, onde temos dados históricos de transações legítimas e fraudulentas. Nossos datasets labeados com modelos de classificação como o SVM, Random Forest e redes neurais são treinados para identificar transações suspeitas em tempo real. Observem este gráfico aqui. A linha verde representa a taxa de verdadeiros positivos, ou seja, fraudes que conseguimos detectar. Em 2018, detectávamos 82% das fraudes. Hoje, já detectamos em torno de 95%. Mas olhem essa linha vermelha, a taxa de falsos positivos. Começamos com 18% de bloqueios desnecessários em 2018 e hoje temos apenas 2%. Isso significa que estamos detectando mais fraudes e bloqueando menos transações legítimas. Pense em fraudes de cartão de crédito, empréstimos fraudulentos, seguros com sinistros falsos. A acurácia, precisão e a taxa de verdadeiros positivos são métricas cruciais de avaliação em datasets que são, muitas vezes, altamente desequilibrados. Um desafio muito bem abordado pelo Machine Learning. Mas e as fraudes emergentes? E os padrões desconhecidos?
e para os quais não temos exemplos prévios. Algoritmos de clustering, como os caminhos ou DB-scans, são modelos de detecção de anomalias, ou modelos de detecção de anomalias, como Isolation Forest e Autoencoders, entram em ação nesses casos. Eles identificam comportamentos que se desviam significativamente do padrão normal, mesmo sem exemplos anteriores. Isso vai nos ajudar muito na parte de detecção de anomalias ou modelos não supervisionados. Vejam essa matriz aqui. Ela mostra diferentes algoritmos e suas aplicações. Caminhos agrupa transações similares. DB-scans faz clusterings baseados em densidade. Isolation Forest isola pontos anômalos de forma muito eficiente. E autoencoders, ou redes neurais sofisticadas, conseguem reconstruir dados normais e identificar quando algo não se encaixa. Isso resolve um desafio fundamental dos dados não labeados em cenários de fraudes. Um fraudador criativo que inventa um novo esquema que nunca vimos antes. Isolation Forest vai detectar um padrão de comportamento completamente novo, o autoencoder vai identificar. O Machine Learning permite criar recursos preditivos complexos a partir de dados brutos. A frequência de transações em curto período, localização do dispositivo, valor atípico de uma transação em relação ao histórico do cliente, tudo isso eleva a eficácia da detecção de forma dramática. A alocação de capital é uma decisão estratégica crítica para qualquer instituição financeira. É aqui que as decisões sobre onde investir bilhões de dólares são tomadas. E o Machine Learning traz sofisticação extraordinária a esse processo. Previsão de riscos de mercado são extremamente necessários. Então, modelos de séries temporais com Machine Learning podem prever a volatilidade de ativos, movimentos de preços e correlação de forma muito mais sofisticada do que os métodos tradicionais. Observem mais este gráfico aqui. Ele mostra 3 linhas. A volatilidade real em preto, a previsão usando Ash-Gash, tradicional em amarelo ou ouro, e a previsão usando Machine Learning em verde. Vejam como a linha verde segue muito mais de perto a volatilidade real. Essa previsão é crítica para a decisão de investimentos. Modelos como Ash-Gash, que prevêem a volatilidade futura, são aprimorados com abordagens de Machine Learning. O cálculo de métricas como o Value at Risk, conhecido como o VAR, e o Expected Shortfall, o IS, se beneficia enormemente da capacidade do ML de modelar distribuições não normais e caudas pesadas, características comuns em dados financeiros. Com uma compreensão granular dos riscos, algoritmos de Machine Learning sugerem alocações de capital que maximizam o retorno esperado para um dado nível de risco, ou minimizam o risco para um dado retorno. A teoria do portfólio de Markowitz, desenvolvida há mais de 60 anos, pode ser estendida com Machine Learning para encontrar fronteiras eficientes muito mais complexas e realistas. Em casos avançados, o Reinforcement Learning é explorado para otimizar dinamicamente portfólios, adaptando-se às condições de mercado em tempo real. Imagine um algoritmo que aprende continuamente, que se adapta, que melhora a cada dia. E nas negociações algoritmos? Embora esse seja um campo de alta complexidade, o Machine Learning é absolutamente central para as estratégias de negociação algoritmo. Ele pode identificar oportunidades e executar ordens baseadas em análises preditivas de mercado em frações de segundo, utilizando arquiteturas sofisticadas de redes neurais artificiais e redes neurais convolucionais e redes recorrentes, para processar volumes massivos de dados financeiros e extrair padrões complexos.
Agora vamos expandir a nossa visão além das aplicações práticas. Vamos falar sobre algo maior, algo mais profundo. A adoção e o desenvolvimento do machine learning no setor financeiro não apenas otimizam processos e mitigam riscos, mas atuam como um poderoso catalisador para o fortalecimento da capacidade tecnológica e da pesquisa. Isso se alinha diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9.5 da Organização das Nações Unidas, que visa aumentar a pesquisa científica, aprimorar as capacidades tecnológicas dos setores industriais em todos os países. É uma via de mão dupla. O setor financeiro demanda machine learning, demanda soluções cada vez mais sofisticadas, mais precisas e mais eficientes. E essa demanda impulsiona a inovação e a pesquisa global. Universidades desenvolvem novos algoritmos. Startups criam ferramentas inovadoras. Grandes empresas de tecnologia investem bilhões em pesquisa. A demanda por soluções de machine learning mais robustas, explicáveis e eficientes no setor financeiro impulsiona a pesquisa em diversas frentes. Vamos explorar algumas delas. Modelos explicáveis. O Explaining AI, ou XAI. Em um ambiente financeiro altamente regulado, a caixa preta de muitos modelos de machine learning é um obstáculo real. Um regulador pergunta: por que seu modelo negou esse crédito? Você não pode simplesmente dizer, porque o algoritmo decidiu assim. Não, você precisa explicar. A necessidade de entender como e por que um modelo chegou a determinada decisão, negar um crédito, sinalizar uma fraude, tem levado a uma intensa pesquisa em XAI. O desenvolvimento de técnicas como Partial Dependence Plots em Shapley Values é crucial para garantir transparência, auditabilidade e responsabilidade, superando uma das principais críticas aos algoritmos de machine learning. Vejam esse gráfico. Ele mostra a distribuição de áreas de pesquisa em machine learning para finanças. XAI representa 30% dos investimentos em pesquisa. Isso não é coincidência, é uma necessidade regulatória e ética. Machine learning robusto e justo. A pesquisa também foca em tornar os modelos de machine learning mais resistentes a ataques adversários e garantir a equidade algorítmica. Isso significa evitar vieses e discriminações. Significa garantir que um algoritmo não discrimine mulheres, minorias ou qualquer grupo específico. Adaptando técnicas de machine learning para trabalhar com dados criptografados ou distribuídos para garantir privacidade e proteção de dados, aspectos cruciais em aplicações financeiras que impactam a vida das pessoas. O setor financeiro, com seus dados complexos e de alta dimensionalidade, demandam o desenvolvimento e adaptação de novas arquiteturas de redes neurais artificiais, o processamento de linguagem natural para análise de documentos regulatórios, relatórios financeiros e notícias de mercado, análise de sentimento, que é um outro motor muito poderoso de pesquisa. Modelos de Reinforcement Learning para otimização de estratégias de investimento e robot trading também estão em desenvolvimento constante. Na infraestrutura computacional avançada, o processamento de Big Data e o treinamento de modelos de machine learning complexos exigem uma infraestrutura computacional de ponta. GPUs, computação em nuvem, sistemas de arquivos distribuídos como o Apache Hadoop e o Amazon S3. Isso impulsiona investimentos e pesquisas em hardware e softwares otimizados, levanta desafios na gestão, armazenamento e segurança de dados. A adoção de machine learning no setor financeiro cria uma demanda crescente, na verdade, uma demanda explosiva, por profissionais qualificados. Estamos falando de cientistas de dados, engenheiros de machine learning,
especialistas em inteligência artificial, especialistas em segurança de dados e muitos outros perfis que simplesmente não existiam há uma década. Observem esses gráficos. Esse gráfico ele mostra a evolução da demanda por diferentes tipos de profissionais de 2024 a 2035. Cientistas de dados crescem de 35% para 44%, um crescimento de 9 pontos percentuais em apenas 11 anos. Engenheiros de machine learning crescem de 30% para 43%, um crescimento ainda mais acelerado. Pesquisadores e especialistas em XAI têm uma dinâmica diferente, mas todos são necessários. Mas o que isso significa na prática? Significa que as universidades estão criando novos cursos. Significa que as empresas estão oferecendo bolsas de estudo. Significa que profissionais de outras áreas estão fazendo transição de carreira para o machine learning. Significa que há oportunidades extraordinárias para quem quer entrar nesse campo. Essa demanda incentiva programas de capacitação, formação universitária e atrai talentos para a área de forma sem precedentes. Jovens profissionais que teriam seguido carreiras tradicionais em finanças agora veem oportunidade em data science e machine learning. É um momento de transformação genuína no mercado de trabalho. Além disso, essa demanda fomenta a colaboração entre a academia e o setor privado e os órgãos reguladores, criando um ecossistema de inovação que é absolutamente essencial para o cumprimento do ODS 9.5. Universidades como Stanford, MIT, Cambridge e outras universidades brasileiras como o USP e a UFRJ estão desenvolvendo programas de pesquisa em colaboração com instituições financeiras. Startups estão surgindo. Parceria público-privadas estão se formando. O desenvolvimento de ferramentas de código aberto e bibliotecas Python como Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch contribui imensamente para esse ecossistema. Essas ferramentas desenvolvidas colaborativamente por comunidades globais tornam as técnicas de machine learning mais acessíveis e promovem a democratização do conhecimento de forma extraordinária. Pensem nisso. Um estudante em uma universidade no Brasil, na Índia, na Nigéria, pode aprender machine learning usando as mesmas ferramentas que os engenheiros da Google ou do Facebook usam, para contribuir para projetos de código aberto. Pode se tornar um especialista sem precisar de acesso a recursos caros ou exclusivos. Isso é democratização de verdade. A constante evolução de ameaças de fraudes e dos requisitos regulatórios assegura que a pesquisa e o desenvolvimento em machine learning para finanças nunca serão estáticos. Pelo contrário, serão um motor contínuo de inovação e aprimoramento tecnológico. Cada novo tipo de fraude que surge demanda novos algoritmos. Cada nova regulação demanda novas soluções. É um ciclo virtuoso de inovação. E aqui está o ponto mais importante. Você, como profissional ou como estudante, como uma pessoa interessada nessa área, está entrando em um campo que está crescendo exponencialmente. As oportunidades nunca foram tão grandes. A demanda nunca foi tão alta. E a necessidade de pessoas talentosas, criativas e dedicadas nunca foi tão urgente. Chegamos ao final desse terceiro módulo. E que jornada foi até isso? Que jornada tivemos até agora, não é mesmo? Vimos o papel transformador, genuinamente transformador do machine learning na gestão e na validação de riscos dentro do setor financeiro. Vamos recapitular o que aprendemos. Ilustramos como diferentes técnicas de machine learning são exploradas para prever inadimplência como acurácia superior, passando de 78% para 94% com o XGBoost. Vimos como detectar fraudes complexas e emergentes, reduzindo falsos positivos de 18% para 2%, mantendo uma taxa de detecção de 95%, e aprendemos como otimizar a alocação de capital de forma sofisticada, usando algoritmos que aprendem continuamente e se adaptam a condições de mercado.
Demonstramos a capacidade extraordinária desses modelos de extrair insights valiosos de grandes volumes de dados, bilhões de transações, dados alternativos de múltiplas fontes, e a superar as limitações de métodos tradicionais que usávamos na Lepros. Métodos que funcionavam bem em um mundo diferente, em um contexto diferente, mas que simplesmente não conseguem acompanhar a complexidade de hoje. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que vai além das métricas de acurácia e das reduções de fraude. Estabelecemos a conexão intrínseca entre a adoção de inteligência artificial e machine learning e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9.5 da ONU. Esse objetivo não é apenas um número em um documento internacional. É um compromisso para o futuro. Um compromisso de fortalecer a pesquisa científica, de aprimorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países. Não apenas os países ricos, mas em todos os países. Ressaltamos como essa jornada tecnológica impulsiona a pesquisa científica em robustez algorítmica, em novas arquiteturas de redes neurais, como impulsiona o desenvolvimento de novas capacidades tecnológicas na infraestrutura de computação, sistemas distribuídos, segurança de dados, e como impulsiona a forma de talentos em todo o mundo, criando oportunidades para jovens profissionais, para estudantes e para pessoas que querem fazer a diferença. O investimento em machine learning no setor financeiro é, portanto, um investimento no futuro. Não é apenas um investimento em retorno financeiro, embora esse seja importante. É um investimento que capacita as instituições a gerenciar riscos de forma mais inteligente, mais precisa e mais eficaz. Um investimento que contribui para uma infraestrutura tecnológica mais robusta e inovadora. Mas, e isso é crucial, é um investimento que deve ser feito com compreensão profunda dos fundamentos do setor bancário e financeiro. Não é suficiente ter um bom algoritmo. É necessário entender o contexto, entender as regulações, entender o impacto das decisões que esses algoritmos tomam na vida das pessoas. Quando um algoritmo nega um crédito, essa decisão afeta a vida de uma pessoa. Afeta a sua capacidade de começar um negócio, de comprar uma casa, de investir em educação. Por isso, a responsabilidade de quem trabalha em machine learning e finanças é enorme. E é por isso que a pesquisa em XAI, por exemplo, em equidade algorítmica, em robustez, é tão importante. Vocês estão entrando em um campo que está na interseção da tecnologia, finanças, ética e desenvolvimento sustentável. É um campo onde as suas decisões, suas pesquisas, seu trabalho pode impactar bilhões de pessoas. Pode ajudar a democratizar o acesso ao crédito, pode reduzir fraudes que prejudicam consumidores e pode otimizar a alocação de capital de forma mais eficiente e sustentável. No próximo módulo, exploraremos outro tópico fascinante, que complementa essa jornada que estamos trilhando juntos. Mas antes de irmos, quero que reflitam sobre o machine learning que está transformando não apenas as finanças, mas toda a sociedade. Pense sobre as implicações éticas. Pense sobre as oportunidades. Pense sobre o papel que você quer desempenhar nessa transformação. Obrigado por sua atenção, sua dedicação e sua curiosidade. Vocês são o futuro dessa área. Vocês são o que vão levar o machine learning para o próximo nível. Até o próximo módulo, continue aprendendo, continue questionando, continue inovando. Obrigado e até logo.